essa vaca dessa velha falou não sei o quê. E aí, pessoal, como vai? Vamos a mais um um encontro e um corte. Vamos a mais um corte com um tema muito especial com a senhora Madeline Laxco no Flow Podcast. Ela com o seu ponto de vista acerca de dopamina nas redes sociais. A descarga que ele tem de dopamina dá na vidinha desinteressante dele a sensação de que ele fez algo e ele fica viciado na descarga desse hormônio. E ele sente, na cabeça dele, ele realmente está fazendo militância. Porque ele é um inútil. Nunca foi, não, é só gente inútil. Claro, ele não lógico. faz militância. Ele não sabe como é que é isso. Ele não tem essas emoções fortes. Mas ele sente que tá... Ele tem efetivamente essa ele emoção. vê aquilo ali como uma ferramenta, é só uma ferramenta pra ele alcançar, sei lá, algum nível de reputação na internet. Não, mas dá descarga de dopamina. Ela é prazer. Comprovado. É comprovado. Acontece Tem isso na cabeça do Felipe Neto, então. Quando ele... Tem um livro chamado Geração Dopamina, que mostra como as pessoas ficaram viciadas neste tipo de descarga de dopamina. Que é um hormônio que a gente sente prazer, você sente que você... A pessoa fica viciada no tipo de descarga de dopamina que ela tem na rede e naquela frequência. E aí é uma geração infeliz, por quê? Porque ela não sabe lidar com a infelicidade. Ela quer toda hora aquela sensação de prazer. E a vida não tem isso. A vida tem uma hora tá no alto, outra hora tá no baixo, você tá triste, tá não sei o quê. E a gente tem uma geração viciada nisso. E é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque o cara tem esse comportamento, aí aquele grupo elogia, ele elogia o outro, e eles acham que não estou fazendo correto, e uma coisa se retroalimenta. E na minha cabeça, talvez faça parte do que a gente tá falando aqui, a ideia, a moral da história do que a gente tá falando aqui seja... precisamos ficar atentos a quando esse tipo de sinalização de virtude é apenas uma ferramenta para atingir essa descarga de hormônio ou conseguir mais reputação, não sei o quê. A gente está discutindo aqui que essas pautas, algumas dessas... Assim, todas essas pautas, na verdade, elas são legítimas, elas só estão sendo sequestradas para um fim escroto. Né? Não, a pauta de luta pela inclusão é uma coisa. Sim. Você dizer que falar todes inclui é mentira. Eu também acho. Não, assim, é aquilo que eu falei, tem estudo comprovando. Então, assim, nós temos gente na imprensa que está sendo tratada como militante ou como especialista em inclusão. Sendo levada para dentro de empresas para dar palestra de inclusão. Uma coisa que me preocupa demais é órgãos públicos, principalmente Ministério Público e Judiciário, levando para falar sobre inclusão pessoas que defendem que inclusão é feita com controle de vocabulário, eliminar microagressões e reconhecer privilégios. Isso é tão científico quanto fazer inclusão por meio de jogo de tarô, cara. Isso é tão científico quanto eu ler o horóscopo da Fundação do Judiciário para fazer inclusão. Mas ninguém tá ligando pra essa porra, Vai ser cancelado por cartomantes. Ninguém tá ligando pra essa porra. Então, assim, o que eu defendo é o seguinte... Só que isso é bonitinho. Falar isso é bonitinho. Não, mas eu fico bem. Mas eu acho que é muito mais... Em vez de você ir lutar com uma empresa aérea por um benefício adquirido, é mais fácil você falar, não se fala meio autista, tá? É claro. Em vez de você lutar para incluir a mulher trans... para ela não ter que dar o benefício. Em vez de lutar pela mulher trans... Porque aí ela contrata os barulhentos e não tem que fazer a mudança social, entendeu? Eu entendi. E assim, e pra mim é um atalho, uma coisa muito mais simples, é muito mais fácil. Ó. Você tem que falar todos. Não precisa lutar contra o preconceito que a mulher trans sofre. É só falar todos. Na palestra que eu faço lá de cases para empresas, para conselheiros, tem um case que eu falo muito que é do Carrefour. O Carrefour estava lançando uma campanha chamada Todes Merecem Respeito. Da Noruega, alguma coisa assim. É um comediante psicólogo de lá da Noruega, que ele vai testando todas essas hipóteses que você tem. O principal centro de estudo de gênero dos países nórdicos foi fechado depois desse documentário. Porque se perguntou para a diretora do instituto, qual é o tipo de ciência que você usa para falar que os gêneros são iguais... A biologia constrói pessoas iguais e só a cultura é que as diferencia. Ela falou, não tem ciência aqui, são teorias críticas.
E a nossa elite brasileira, como a gente vive um capitalismo de compadrio, a pessoa que é burra, mas tem pai importante, ela acaba sendo reconhecida como intelectual, porque a gente tem que calar a boca para não perder o emprego. Então, essas pessoas pegam teoria crítica e falam assim, vai estudar, você não leu aqui não sei o quê. Só que aquilo não é uma explicação de fenômeno. Não é porque alguém escreveu que é verdade. Né? Não, são hipóteses críveis. Assim como as do Naldo. É. É uma hipótese. As do Naldo são sensacionais. Né? Assim, elas têm a mesma seriedade das hipóteses do Naldo. E é isso que eu falo. As pessoas falam, não, mas então não pode mais falar todes, então não pode falar, pode. Fala, só não pode levar, só que tem que ficar no lugar que é o lugar correto, que é o de crendice. Essa gente é louca. O publicitário é o capataz do capitalismo. Esse é o papel dele. Ele é, vamos dizer, o capitão do mato do capitalismo. Aí eu vejo assim, publicitário socialista. Não existe, amor. Existem pessoas que não se aceitam como são e mentem para as outras. Não existe publicitário socialista. Ele é o capataz do capitalismo. Ele é o que torna as coisas exclusivas para gerar desejo. Ele é o que convence as pessoas de que ela comprar o produto do cliente dele, ela vai ser feliz. Ele é o que te convence que o banco tá te ferrando, mas ele é bom. Porque ele te deu um livro. É disso que nós estamos falando. Aí vão falar, você está criminalizando os publicitários. Não, isso não é crime. Ele optou por fazer isso da vida, mano. Ele optou por trabalhar em prol da exclusão. Beleza. Assuma seus BO. Ou então vai trabalhar lá onde eu trabalhei em Angola e para de andar com esses carros de 300 mil reais que eles andam. É uma opção de vida que você faz. Uhum. Então, assim, o cara, ele quer o quê? Ele quer ter todos os bônus. Então, assim, publicitário, todo mundo que chamou publicitário para falar de inclusão, é caô. Não tem como o publicitário incluir, cara. O publicitário, a vida dele é para excluir, gerar desejo. Essa gente tá com a cabeça onde? E por que eu tô falando isso? Tem pessoas da área de recursos humanos, da área de psicologia social, que tem estudos sérios e metodologias sérias para você fazer inclusão. Por que a empresa hoje está fazendo inclusão? Porque o mundo está fazendo inclusão. Uhum. E se a sua empresa for só aquela elite que nasceu no mesmo lugar, frequenta o mesmo restaurante, estudou no mesmo colégio, você não vai oferecer o melhor produto. Uma influencer que brinca de ser militante, porque ela não é militante, ela é influencer, ela tem programa de TV... Ela é uma comunicadora para a elite de coisas de elite, de artigos de luxo, e que usa, vamos dizer, emula a militância para o Che Guevara de apartamento se sentir fazendo alguma coisa fora inutilidade. Eu tenho uma preguiça desses caras. Nossa, nem eu tenho. Todo mundo tem, né, cara? Então, assim, o que acontece? Eu acho que não, porque assim, tem tanta gente seguindo ali e repetindo as mesmas coisas, tem muita gente que gosta, na verdade. Mas, não. Eu acho que tem muita gente que repete porque tem conta para pagar. Porque eu vim acompanhando. Existe uma briga nesse mercado. Você tem um modelo de mercado, que é o que você tem aqui no Flow, e que ele é muito, vamos dizer, similar filosoficamente ao modelo de mercado de imprensa. Você tem um grupo que produz conteúdo de forma independente. Esse conteúdo, ele vai ou não ter marcas que apoiam. E essas marcas pagam para que seu produto apareça ali. É claro que no podcast é um outro formato, porque a interação é muito maior, mas eu não estou entrando nesse mérito. A marca não manda no conteúdo. E você tem hoje agência de publicidade que cria o conteúdo para a marca. E que cria branded content. Branded content, eu fiz muito na vida, quando eu trabalhei em rádio. A gente criava... a marca queria o quê? Que você criasse um formato jornalístico. Então, por exemplo, fiz para Eletropaulo já, 1900, não sei quanto. Você criava um formato jornalístico falando sobre energia, religação de energia, não sei o que, eles patrocinavam. Não tinha o cara da Eletropaulo ali para aprovar o meu material, entendeu? Era assim que funcionava. Mas agora a empresa tem o controle sobre isso. E tem agências de publicidade que produzem conteúdo. A gente está numa guerra do quê? Essas agências de publicidade, que estão... Aliás, as empresas, via agências de publicidade, não querem que o conteúdo seja produzido. Porque se a versão for só a delas, é muito melhor do que ser uma versão independente. É essa guerra que a gente está.
No livro eu até falo, por exemplo, a questão do Monark. O Monark tem uma punição das redes sociais, que são quem patrocina essas causas e quem mais ganha dinheiro com cancelamento, com discurso de ódio, com o que for. O pessoal fala, desinformação, não sei o que, na pandemia, que eles desmonetizaram. O canavial de trouxa que a gente tem aplaude. Desmonetizou, tudo burro. Burro pra cacete, cara. Eu não consigo entender. Assim, tem um levantamento que eu coloco no livro. Discurso antivacina. 90% do que era consumido de discurso antivacina nos Estados Unidos foi feito por 12 canais. Não que eles fizeram 90% do conteúdo, mas que era 90% dos acessos. Juntos, em 2020, eles lucraram 36 milhões de dólares. Quanto que as redes lucraram em cima do conteúdo deles? 1 bilhão e 100 milhões. Quem tá ganhando mais dinheiro com a antivacina? É os bonitinhos que ganham dinheiro, elimina as provas, e aí vai lá o canavial de otário. Desmonetizou. Parabéns! Fica lá, desmonetizou. Desmonetizou o quê? Quem que desmonetizou? Que ganha pouco. A rede continua ganhando. A rede não desmonetizou pra ela. E não é assim. A rede não é que ela não desmonetizou. Mas acessa quem quer. Porque a Burrolândia tem essas coisas. Acessa quem quer. Mentira. 70% do conteúdo visto no YouTube é do algoritmo. É o YouTube que oferece. Não foi buscado pela pessoa.